A ligação chegou numa manhã de terça-feira, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais das minhas várias empresas. Eu estava no meu escritório em casa, um quarto convertido no meu modesto apartamento de 2 quartos, quando o número do meu pai apareceu na tela do celular. Oi, pai, atendi, multitarefando enquanto rolava as projeções de receita no meu laptop. Clary, precisamos conversar. A voz dele tinha aquele tom sério que geralmente significava que alguém estava encrencado ou precisando de dinheiro. O que está acontecendo? Perguntei. Houve uma longa pausa, seguida de um suspiro pesado. Receio que tenho más notícias sobre o seu fundo fiduciário. Parei de digitar e franzi a testa. Que fundo fiduciário, pai? O dinheiro que sua avó deixou quando faleceu, há 5 anos. Coloquei minha xícara de café na mesa e dei a ele minha total atenção. Pai, eu não tenho nenhum fundo fiduciário. Clary, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Eu sei que vai ser perturbador, mas sua mãe e eu tomamos uma decisão sobre o dinheiro. Que dinheiro? Pai, a vovó Rose não me deixou dinheiro nenhum. Ela me deixou as joias e a coleção de receitas dela. Outra pausa, dessa vez mais longa. Clary, sua avó deixou $400.000. Nós estávamos administrando para você, te dando uma mesada a partir dos rendimentos dos juros. Comecei a rir. Não consegui evitar. Pai, do que você está falando? Que mesada? Os pagamentos mensais que temos enviado a você, os $3.000 por mês. Minha risada ficou ainda mais alta. Pai, você acha que estava me dando $3.000 por mês de algum fundo fiduciário imaginário? Não é imaginário, ele respondeu, já em tom defensivo. Estávamos administrando sua herança com responsabilidade, te dando uma mesada modesta para que pudesse se concentrar nos seus hobbies de computador sem se preocupar com o dinheiro. Precisei colocar o telefone no viva voz para poder enxugar as lágrimas dos olhos. Aquela era, sem dúvida, a conversa mais absurda que já tive. Meus hobbies de computador? Sim, seus sitezinhos e seja lá o que você faz com aquelas máquinas o dia todo. Pai, preciso que você diminua o ritmo e me explique isso desde o começo. Você acha que a vovó Rose me deixou $400.000? Eu sei que deixou. Estava no testamento dela. E você acha que vem me pagando mensalmente com esse dinheiro? Sim. $3.000 por mês, nos últimos 3 anos. Até agora. Até agora. O quê? Foi nesse ponto que a voz dele ficou mais baixa. Clary, seu irmão Kevin precisava de capital inicial para o negócio dele. Era uma oportunidade única na vida, e ele precisava de $180.000 imediatamente ou perderia o acordo. Senti um nó familiar se formando no estômago. Por favor, diga que você não fez isso. Usamos o dinheiro do seu fundo fiduciário para ajudar o Kevin a lançar a empresa. Mas Clary, você precisa entender, isso vai beneficiar toda a família. O negócio do Kevin vai ser incrivelmente bem-sucedido e, quando decolar, poderemos te pagar de volta com juros. Fiquei em silêncio, atônita, tentando processar o que estava ouvindo. Pai, deixa eu ver se entendi direito. Você acha que vinha me dando dinheiro de uma herança que eu nunca recebi e agora gastou esse dinheiro imaginário no negócio do Kevin? Não é dinheiro imaginário, Clary. Era real, e agora acabou. Estou ligando para avisar que não haverá mais pagamentos mensais. Comecei a rir de novo, mas dessa vez não era de diversão, era da completa absurdidade da situação. Pai, odeio ser eu a te dizer isso, mas nunca recebi nenhuma herança da vovó Rose além das joias dela. E vocês nunca me deram $3.000 por mês. Isso é impossível. Nós temos transferido dinheiro para sua conta todo mês. Que conta? Sua conta corrente. Aquela do First National Bank. Peguei meu laptop e abri minhas informações bancárias. E lá estava. Depósitos mensais de $3.000 do Harrison Family Trust pelos últimos 3 anos. Meu Deus, sussurrei. O quê? Perguntou meu pai. Pai, tem depósitos na minha conta. $3.000 todo mês, exatamente como você disse. Viu? Eu te falei. Mas pai, eu nunca percebi por quê. Comecei a rir de novo, dessa vez tão forte que mal conseguia falar. Por que o quê?
porque $3.000 por mês é troco de bolso para mim. É como moedas soltas entre as almofadas do meu sofá. Eu literalmente nunca prestei atenção em depósitos tão pequenos. Silêncio do outro lado da linha. Clary, como assim é troco de bolso? Pai, você quer saber o que eu realmente faço da vida? Você mexe nos computadores. Eu administro 4 empresas de tecnologia. No ano passado, minha receita combinada passou de $300 milhões. O silêncio se alongou tanto que pensei que ele tivesse desligado. Pai, ainda está aí? Clary, isso não é engraçado. Não estou brincando. Quer que eu te envie minhas declarações de imposto de renda? Você só pode estar de brincadeira. Abri meu aplicativo de gestão de portfólio e chequei meus ativos líquidos. Pai, a minha conta corrente, essa mesma em que você tem depositado $3.000 todo mês, atualmente tem um saldo de $14,7 milhões. E isso é só a conta que eu uso para gastar. Isso é impossível. Quer que eu prove? Qual é o novo negócio do Kevin? Ele está abrindo uma rede de food trucks gourmet. Diz que vai revolucionar a comida de rua. Rapidamente abri meu software de acompanhamento de investimentos e fiz uma busca. Pai, qual é o nome da empresa do Kevin? Rolling Gourmet, acho. Por quê? Encontrei o que estava procurando e comecei a rir novamente. Pai, eu sou dona da Rolling Gourmet. O quê? O Kevin veio falar comigo há 6 meses em busca de investidores. Eu gostei do plano de negócios dele, então financiei toda a operação através de uma das minhas empresas de investimento. Eu tenho 60% da empresa. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Você está me dizendo, meu pai falou devagar, que o Kevin usou o dinheiro do seu fundo fiduciário para abrir o negócio que você já possui? Não existia nenhum fundo fiduciário, pai. O Kevin usou o próprio dinheiro dele, o dinheiro que eu dei como investidora para abrir a empresa que eu já estava financiando. Eu não entendo. Vou explicar o que realmente aconteceu. Você e a mamãe têm tirado $3.000 das suas próprias economias todos os meses e depositado na minha conta, achando que era dinheiro de uma herança que nunca existiu. Enquanto isso, eu estava financiando o negócio do Kevin através da minha empresa de investimentos, sem saber que vocês achavam estar usando o meu dinheiro para fazer a mesma coisa. Eu praticamente conseguia ouvir o cérebro dele tentando processar aquela informação. Clary, se você realmente ganha tanto dinheiro, por que mora nesse apartamento minúsculo? Por que dirige aquele carro velho? Porque eu não preciso de bens materiais para me sentir bem-sucedida. O apartamento é confortável e conveniente. O carro é confiável. Por que eu desperdiçaria dinheiro em símbolos de status? Mas nós achávamos, sua mãe e eu presumimos. Vocês presumiram que eu estava com dificuldades financeiras só porque não vivo de forma ostensiva. Criaram uma narrativa completamente fictícia sobre eu precisar da ajuda de vocês, quando na verdade estavam me dando um dinheiro que eu nunca pedi e não precisava. Há quanto tempo quando o seu negócio começou a dar certo? A primeira empresa decolou há uns 7 anos. As outras vieram depois. Pai, eu sou rica há mais tempo do que vocês vêm me mandando esses pagamentos. Por que não nos contou? Considerei a pergunta com cuidado. E quando eu teria contado para vocês? Você e a mamãe nunca perguntam sobre o meu trabalho, a não ser para insinuar quando vou arrumar um emprego de verdade. O Kevin é quem tem as ideias de negócios, lembram? Eu sou só a filha que brinca no computador. Nós nunca dissemos isso. Pai, 3 meses atrás, no jantar de aniversário do Kevin, você me apresentou aos pais da namorada dele como nossa filha que ainda está tentando descobrir o rumo da carreira. Silêncio. No último Natal, a mamãe me perguntou se eu pretendia voltar a estudar para conseguir habilidades práticas para o mundo real. Mais silêncio. E, há apenas 2 minutos, você chamou minhas empresas de hobbies de computador. Clary, nós não fazíamos ideia. Exatamente esse é o meu ponto. Vocês não faziam ideia porque nunca se deram ao trabalho de entender o que eu realmente faço. Vocês criaram suposições baseadas no meu estilo de vida e nunca questionaram. Ouvi a voz da minha mãe ao fundo perguntando com quem ele estava falando. Coloca a mamãe no viva voz, eu disse. Um momento depois, a voz da minha mãe veio pela linha. Clary, querida, está tudo bem?
Oi, mãe. O pai estava me explicando como vocês vêm me mandando pagamentos mensais de um fundo fiduciário que não existe. Como assim não existe? Sua avó deixou esse dinheiro para você. Mãe, a vovó Rose morreu com cerca de $12.000 na conta corrente numa casa que precisava de 50 mil em reparos. Não havia fundo fiduciário nenhum. Mas o advogado disse. Que advogado? Mãe, eu estive na leitura do testamento. Eu herdei as joias dela, a coleção de receitas e as fotografias antigas. Só isso. Consegui ouvir meus pais sussurrando um com o outro. Então de onde tiramos a ideia de que havia dinheiro? Perguntou minha mãe. Não tenho a menor ideia. Mas vocês vêm tirando $3.000 das próprias economias todos os meses e me dando há 3 anos. Isso dá $108.000 do próprio bolso de vocês. Meu Deus, sussurrou minha mãe. Mas os 180 mil que vocês acabaram de dar ao Kevin, o que leva o total para $288.000. Vocês basicamente me deram quase $300.000 da aposentadoria de vocês, achando que era minha herança. Clare, nós não podemos arcar com isso, disse minha mãe, o pânico começando a aparecer em sua voz. Eu sei, mãe. Por isso mesmo vou transferir $350.000 para a conta de vocês ainda esta tarde, para cobrir o que me deram mais os juros. Você não pode simplesmente transferir $350.000, disse meu pai. Pai, você quer ver meu portfólio de investimentos? Quero. Abri meu painel de gestão patrimonial, tirei um print e enviei para os dois. Confiram as mensagens. Esperei enquanto eles abriam a imagem. Isso é real? A voz da minha mãe mal passava de um sussurro. Esses números são reais? Sim. Ativos líquidos totais de $847 milhões em várias contas e investimentos. 847 milhões? Dá ou tira alguns milhões, dependendo das flutuações do mercado. Clare, disse meu pai, com a voz trêmula. O que exatamente você faz? Eu desenvolvo plataformas de software para empresas. Minha primeira empresa cria sistemas de gestão de estoque para redes de varejo. A segunda faz segurança cibernética para instituições financeiras. A terceira desenvolve soluções de atendimento ao cliente baseadas em inteligência artificial. E a mais nova é focada em sistemas de gestão de energia sustentável. Quantos funcionários você tem? Perguntou minha mãe. Em todas as 4 empresas, cerca de 2.800 pessoas. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que consegui ouvir o cachorro do vizinho latindo 3 apartamentos adiante. Clare, disse finalmente meu pai, nós te devemos um enorme pedido de desculpas. Por quê? Por tratar você como uma criança que precisava do nosso apoio financeiro. Por não levar seu trabalho a sério. Por presumir que você era fracassada só porque não ostenta sua riqueza. E por gastar o que achávamos ser o seu dinheiro no negócio do Kevin sem te consultar. Minha mãe acrescentou. Não havia dinheiro para gastar, mãe. Vocês deram a ele a própria aposentadoria achando que era minha. Mas ainda assim, deveríamos ter perguntado antes de tomar essa decisão. Na verdade, acabou dando tudo certo. O negócio do Kevin está indo muito bem e agora ele tem 2 fontes de financiamento, meu investimento e o empréstimo de vocês. Quando a empresa abrir capital no ano que vem, vocês vão receber o dinheiro de volta com um ótimo retorno. A empresa do Kevin vai abrir capital? Perguntou meu pai. O conceito de food truck é só o começo. Estamos expandindo para catering, entrega de refeições e, eventualmente, restaurantes franqueados. Projeções conservadoras avaliam a empresa em cerca de $50 milhões dentro de 2 anos. E você possui 60% disso? Sim. O que significa que o sucesso do Kevin também é, em parte, o meu sucesso. Eu podia ouvi-los sussurrando um com o outro novamente. Clare, disse minha mãe, preciso perguntar, se você é tão bem-sucedida, por que nunca nos contou? Pensei em como responder de forma honesta sem soar amarga. Porque o amor de vocês por mim nunca pareceu depender do meu sucesso profissional. Vocês me amavam pelo que eu sou como pessoa. Eu tinha medo de que, se soubessem do dinheiro, isso pudesse mudar. Isso é ridículo, disse meu pai. Nós temos orgulho de você, não importa o que. Mesmo?
Porque há 5 minutos vocês chamaram meu trabalho de um hobby de computador e presumiram que eu precisava que vocês administrassem minhas finanças. Eles não tiveram resposta para isso. Olha, eu não estou com raiva, continuei. Na verdade, é até meio engraçado, mas mostra o quão pouca atenção vocês deram à minha vida e à minha carreira de verdade. Como podemos consertar isso? Perguntou minha mãe. Comecem me perguntando sobre o meu trabalho em vez de presumir que sabem o que eu faço. Perguntem sobre meus objetivos, meus desafios, minhas conquistas. Me tratem como a profissional adulta que eu sou, em vez de como uma criança que precisa de orientação. Podemos fazer isso. E talvez considerar que só porque alguém não vive de forma ostensiva não significa que esteja passando por dificuldades financeiras. Você tem razão, disse meu pai. Fizemos muitas suposições erradas. Além disso, preciso que você ligue para o Kevin e explique essa situação para ele. Ele precisa saber que o dinheiro que recebeu veio da nossa aposentadoria, não da sua herança. Vamos ligar para ele hoje. Ótimo. E o Kevin precisa começar a devolver esse dinheiro imediatamente. Não me importa o quão bem-sucedido o negócio dele se torne. Ele não pode simplesmente pegar a aposentadoria de vocês sem pagar de volta. Vamos garantir isso. Olhei para o horário no meu laptop. Preciso voltar ao trabalho. Tenho uma videoconferência com investidores em Tóquio em 20 minutos. Claro, Clary. Obrigado por ser tão compreensiva com tudo isso. Obrigado por tentar cuidar de você mesma, mesmo quando não precisava. Isso mostra que você nos ama, e isso importa mais do que qualquer outra coisa. Nós te amamos, e temos um orgulho enorme do que você construiu. Eu também amo vocês. E tenho orgulho por terem criado um filho com a visão empreendedora de abrir o próprio negócio mesmo que o financiamento tenha ficado um pouco complicado. Depois que desliguei, recostei na cadeira e balancei a cabeça. De todas as formas que imaginei revelar meu sucesso financeiro à minha família, essa definitivamente não estava na lista. Mas, por mais absurda que toda a situação fosse, havia algo comovente no fato de meus pais terem tentado me apoiar em silêncio por tantos anos mesmo quando esse apoio era totalmente desnecessário. Abri o aplicativo do banco e iniciei a transferência para a conta deles. $350 mil seriam mais do que suficientes para cobrir o que haviam me dado, mais os juros, e ainda um extra para compensar o estresse de acharem que tinham perdido a minha herança. Em seguida, liguei para minha assistente pedindo para adiar em 30 minutos a reunião com os investidores de Tóquio. Eu tinha outra ligação a fazer primeiro. Alô? Kevin atendeu no segundo toque. Oi, é a Clary. Precisamos conversar sobre a estrutura de financiamento da Rolling Gourmet. O que tem ela? Mamãe e papai te disseram que estavam usando o dinheiro da minha herança para investir no seu negócio? Sim, eles mencionaram algo assim. Por quê? Comecei a rir de novo. Kevin, você não vai acreditar nessa história. 2 horas depois, após explicar toda a situação ao meu irmão e ajudá-lo a montar um plano de pagamento para reembolsar nossos pais, finalmente consegui participar da reunião com os investidores. Os japoneses queriam discutir uma possível fusão que levaria a minha empresa de cibersegurança ao mercado asiático. Era um acordo de $200 milhões que poderia triplicar a presença internacional da companhia. Enquanto eu apresentava as especificações técnicas e a análise de mercado, não pude deixar de sorrir. Meus pais talvez ainda não entendessem meu trabalho, mas estavam prestes a receber uma verdadeira aula sobre o que a filha deles realmente fazia da vida. Porque, na semana seguinte, quando a fusão fosse anunciada e a valorização da minha empresa aparecesse nos noticiários de negócios, eles finalmente viriam que os hobbies de computadora da filha estavam transformando o cenário global da tecnologia. E talvez, pela primeira vez, percebessem que o sucesso pode assumir muitas formas diferentes. Às vezes até na forma de um apartamento modesto e de um carro de 12 anos de uso. 3 meses depois, meus pais vieram visitar meu escritório de verdade e todos os 40 mil pés quadrados dele, distribuídos por 4 andares na torre empresarial mais prestigiada do centro da cidade. Eles conheceram minha equipe executiva, fizeram um tour pelos nossos laboratórios de desenvolvimento e participaram de uma reunião em que anunciamos a expansão para o mercado europeu. Clary, disse minha mãe enquanto estávamos no meu escritório de canto com vista para a cidade, não consigo acreditar que nunca pedimos para ver o seu local de trabalho. Vocês nunca pediram porque achavam que eu trabalhava do quarto do meu apartamento, apontei.
Estávamos tão errados sobre tudo. Meu pai observava atentamente os prêmios e placas de reconhecimento que cobriam uma das paredes do meu escritório. Empreendedora do ano pela Business Weekly, o prêmio de inovação do prefeito, o prêmio de criação de empregos do governador. Ele se virou para mim. Como deixamos passar tudo isso? Porque vocês viam apenas o que esperavam ver, em vez de olhar para o que realmente estava diante de vocês. Pois estamos olhando agora, disse minha mãe. E estamos incrivelmente orgulhosos. Que bom, respondi. Porque a Rolling Gourmet vai inaugurar seu primeiro restaurante físico no próximo mês, e o Kevin quer vocês dois presentes na abertura como sócios do negócio. Sócios? Convenci ele a dar a vocês 5% da empresa em troca do investimento inicial. Quando abrirmos o capital no próximo ano, o investimento de $180 mil de vocês valerá cerca de 2,5 milhões. Meu pai se sentou pesadamente em uma das cadeiras do escritório. Claire, isso é demais. Não, não é. É o que as famílias fazem umas pelas outras. A gente cuida um do outro, mesmo quando a ajuda vem em formas inesperadas. Caminhei até minha mesa e peguei uma foto emoldurada, o único item pessoal naquele espaço profissional. Era uma foto da nossa família no último Natal, todos rindo ao redor da mesa de jantar. Sabe qual é a melhor parte de toda essa situação maluca? Perguntei. Qual? Que vocês me amaram e me apoiaram mesmo quando pensavam que eu não tinha sucesso. Esse é o tipo de família pela qual vale a pena construir um império empresarial. E quando olhei para meus pais de verdade, talvez pela primeira vez como a adulta bem-sucedida que me tornei, percebi que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar o que eu já tinha, uma família que me amava incondicionalmente, mesmo sem me compreender por completo. Todo o resto era apenas troco de bolso. A fusão com os investidores japoneses foi concluída 6 meses depois, estampando as manchetes da imprensa de negócios e adicionando mais $847 milhões ao meu patrimônio líquido. Mas a verdadeira história de sucesso não estava no dinheiro ou no crescimento da empresa. Estava nos jantares mensais em família, quando meus pais finalmente perguntavam sobre meu trabalho, ouviam minhas respostas e celebravam minhas conquistas com compreensão e orgulho genuínos. E também em ver o negócio do Kevin prosperar sob a orientação dupla da experiência empresarial da irmã e do apoio amoroso dos pais. Às vezes, os melhores investimentos não são financeiros. Às vezes, são apenas o tempo dedicado a enxergar de verdade as pessoas que você ama. A ligação aconteceu numa terça-feira de manhã, enquanto eu revisava relatórios trimestrais das minhas várias empresas. Eu estava no meu escritório em casa, um quarto convertido dentro do meu modesto apartamento de 2 dormitórios, quando o número do meu pai apareceu na tela do celular. Oi, pai, atendi, fazendo várias coisas ao mesmo tempo enquanto rolava as projeções de receita no laptop. Claire, precisamos conversar. A voz dele tinha aquele tom sério que geralmente significava que alguém estava em apuros ou precisava de dinheiro. O que aconteceu? Perguntei. Houve uma longa pausa, seguida de um suspiro pesado. Receio ter más notícias sobre o seu fundo fiduciário. Parei de digitar e franzi a testa. O quê? O seu fundo fiduciário. O dinheiro que sua avó deixou para você quando faleceu, há 5 anos. Coloquei minha xícara de café na mesa e dei a ele toda a minha atenção. Pai, eu não tenho nenhum fundo fiduciário. Claire, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Eu sei que vai ser doloroso, mas sua mãe e eu tomamos uma decisão sobre o dinheiro. Que dinheiro, pai? A vovó Rose não me deixou dinheiro nenhum. Ela me deixou as joias dela e a coleção de receitas. Houve outra pausa, desta vez ainda mais longa. Claire, sua avó?